Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q maiúscula com um tracinho aqui do lado, tá? Quais são os números que fazem parte do conjunto dos números racionais? São todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Quais são esses números? Então, eu separei aqui para vocês verem quais são eles. Bom, os números racionais, eles possuem dentro deles os números naturais, os números inteiros, os números decimais finitos, vou botar um S aqui, e os números decimais infinitos e periódicos. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. Vocês vejam que os conjuntos numéricos, eles são sempre representados pela letra maiúscula com um tracinho do lado. Alguns alunos falam com o I do lado, mas aqui não é o I, ó. No conjunto Z, tracinho. Então, eu prefiro dizer um traço do lado, tá? Bom, o conjunto dos números naturais são aqueles números que vocês aprendem desde pequeno, que é o número da contagem, que a gente usa para contar, para dizer as quantidades. Ele começa no zero e vai ao infinito. Como que a gente pode representar um número natural na forma de fração? Vou pegar, por exemplo, o número 4. Eu posso representar colocando o 1 aqui embaixo. Então, representei na forma de fração. Ou eu posso representar através de uma fração aparente. Fração aparente é assim, ó. Quando o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, o numerador faz parte da tabuada do denominador. Se eu fizer essa divisão, 12 dividido por 3, vai dar 4. Então, essa fração também representa o número 4. Então, os números naturais, todo número natural, pode ser escrito na forma de fração, inclusive o zero. Posso botar 0 quartos, por exemplo. É zero. 0 dividido por 4 é zero. Então, todos os números naturais podem ser escritos na forma de fração. Então, eles são também racionais. Agora, vamos ver o conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros, ele abrange os números naturais e abrange os números negativos. Porque nos inteiros, os naturais são considerados a parte positiva. E a parte negativa, vou pegar como, por exemplo, o menos 5, também pode ser escrito na forma de fração. Da mesma forma que eu fiz com os naturais, eu posso fazer com os inteiros. Se eu colocar um aqui embaixo, vai continuar sendo o menos 5. Então, ele pode ser escrito na forma de fração. Ou eu posso escrever como uma fração aparente também, ó. Se eu fizer assim, ó, menos 20 quartos, é uma fração aparente, por quê? Porque o 20 é múltiplo de 4. Se eu dividir o 20 por 4, vai dar o menos 5. Então, novamente, o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros fazem parte dos racionais, porque eles podem ser escritos na forma de fração. Agora, vamos ver os decimais finitos. Vou pegar um exemplo de um decimal finito. Por exemplo, 2,3. O número 2,3 pode ser escrito na forma de fração. Eu coloco o número sem a vírgula, vocês já aprenderam isso lá no 6º ano. Coloco o traço de fração e aí eu olho aqui, até vou fazer com uma outra cor, quantas casas decimais ele tem. Como ele tem uma casa decimal, eu coloco um 0 e o número 1. Então, 2,3 é a mesma coisa que 23 décimos. Vamos supor que fosse 2,31. Se eu tivesse 2,31, eu teria que escrever 231. Como eu tenho aqui duas casas decimais, eu teria que colocar 2 zeros, tá? Então, os decimais finitos é que não tem aqui os 3 pontinhos, né? Ele termina aqui, também dá para ser escrito na forma de fração. E agora, os decimais infinitos e periódico. Ele tem que ser infinito e periódico. Como assim? Vou pegar um exemplo aqui, ó. 0,333 e ele é infinito.
Então, ele tem que ser infinito e ele tem que ser periódico. O que é periódico? Se repete o número aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês na outra plaquinha como que se transforma um número infinito e periódico em fração. Nós pegamos essa parte aqui e olhamos quem é que se repete, qual é o número que se repete. Esse número que se repete vai se chamar período, tá? Então, nós vamos olhar aqui, ó. Quem se repete é o 3, então o período vai ficar aqui em cima. Quando esse período é simples, é só um número que vai se repetindo, nós vamos colocar aqui no denominador o número 9, tá? Então, e essa dízima periódica, ela é escrita na forma de fração 3/9, tá? Dá até para simplificar, se vocês quiserem simplificar, para trabalhar com um número menor. Quem não lembra, simplificar é dividir pelo mesmo número. Eu estou dividindo por 3 aqui, vai ficar 1/3, tá? 1/3 equivale a 0,3313 e vai para o infinito. Então, as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração. Vou fazer uma outra para vocês em que o período é composto, tem mais de um número. Então, vou fazer um que também dê para simplificar. Vou botar aqui 12, 12 e vai para o infinito. Como que a gente escreve na forma de fração? Copia o período, que é 12, passa o traço de fração. Como são 2 números o período, a gente vai colocar no denominador 99, tá? Daí, se quiser simplificar por 3, eu fiz já para simplificar. Vai ficar 4/33, tá bom? Só para mostrar para vocês, porque tem muita gente que fica com dúvida, mas será que é mesmo 0,33 é 1/3? Sim, eu vou mostrar para vocês. Se eu pegar aqui, ó, o 1 e dividir por 3, 1 dividido por 3 não dá, então a gente põe o 0. Daí, para continuar a divisão, eu ponho uma vírgula aqui que me permite baixar 0. Então, ficou 10. 10 dividido por 3 é 3 vezes, que vai dar 9. Daí, eu vou subtrair, vai sobrar 1. Como eu já botei a vírgula, eu posso ir baixando 0. Vai dar 3 de novo. Aí, 3 vezes 3 dá 9 e vai sobrar 1. Então, ele vai dar uma dízima periódica, tá? Então, para lembrar, quando o período for um número só, dividimos por 9, o denominador é 9. Quando for 2, 99. Se for 3, assim por diante. Só para concluir, então, para vocês verem como é que fica, nós temos assim, ó. A gente começou com o conjunto dos naturais. Os números naturais, eles também fazem parte do conjunto dos inteiros, porque os inteiros são os números negativos e os positivos. Os negativos são aqui, os positivos são os naturais. E daí, nós vimos que todos eles fazem parte do conjunto dos racionais. Então, dentro do conjunto dos racionais, nós temos os naturais, nós temos os inteiros, nós temos as dízimas, vou botar só dízimas, tá? E nós temos os decimais finitos, tá? Decimais finitos. Aí vocês podem me perguntar, e os decimais infinitos? Se não for periódico, não é racional, porque nós não podemos transformar um número decimal infinito em número racional. Então, para vocês lembrarem que os racionais vão ser os naturais, os inteiros, as dízimas periódicas e os decimais finitos. Eu espero que vocês tenham gostado.